Kátia. Vamos. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Por favor, me acompanhe nas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Hoje vamos para o canto 1, capítulo 11, a entrada do Senhor Krishna em Dwaraka. Verso 22. O Senhor Todo-Poderoso saudou todos ali presentes, inclinando sua cabeça, trocando congratulações, abraçando, apertando as mãos, olhando e sorrindo, dando encorajamento e concedendo bênçãos, mesmo aos da classe mais baixa. É o verso 24. Quando o Senhor Krishna passou pelas estradas públicas, todas as damas das famílias respeitáveis de Dwaraka subiram aos terraços de seus palácios simplesmente para dar uma olhadinha no Senhor. Elas consideravam isso como o maior dos festivais. Repetindo, verso 22. O Senhor Todo-Poderoso saudou todos ali presentes, inclinando sua cabeça, trocando congratulações, abraçando, apertando as mãos, olhando e sorrindo, dando encorajamento e concedendo bênçãos, mesmo aos da classe mais baixa. Verso 24. Quando o Senhor Krishna passou pelas estradas públicas, todas as damas das famílias respeitáveis de Dwaraka subiram aos terraços de seus palácios simplesmente para dar uma olhadinha no Senhor. Elas consideravam isso como o maior dos festivais. Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Namastê. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Verso 22. Om Prabhabhivadane Shlesha Karasparsha Smitekshane Ashvasya Chasvapa Kebyo Varaschabi Matar Vibhu. Verso 24. Raja Margam Gate Krishne Dwarakaya Kulastriya Harmyani Aruruhu Vipra Tadikshana Mahotsava. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esses versos do Srimad Bhagavatam, a gente tem que lembrar sempre que ouvir é das etapas, aliás, a mais importante. A primeira do Bhakti Yoga. O que nós estamos praticando aqui é Bhakti Yoga, não é uma religião. A consciência de Krishna é um sistema de yoga, chama Bhakti Yoga, que é o yoga do amor. E ouvir atentamente os mantras, o conhecimento védico é extremamente potente. Você pode se realizar, se libertar, só ouvindo atentamente as palavras transcendentais das escrituras, do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam e dos mestres. Então, quando a gente pede para as pessoas entoarem os mantras, né, como a Vrindavani, a Bhakti Vrindavani, ela sempre está procurando gente para entoar os versos, não é só um seva assim, porque precisa de alguém. O maior beneficiado é você mesma, quando você entoa os mantras, você entoa os versos, né, para o benefício dos outros. E todos se beneficiam, até os insetos, as bactérias, todos os seres vivos em volta das árvores. Quando você entoa o Mahamantra no sadhana, ou entoa os versos e fala o conhecimento, todo o universo ele se beneficia. E os Vedas explicam que o som, né, o elemento som, ele é transportado através do elemento éter, o som é transportado
através do elemento éter, que é o mais sutil. Ele dá, normalmente, 7 voltas através do planeta. É muito rápido. O som é muito, muito rápido. Eu não sei cientificamente a velocidade, mas ele é muito, muito rápido. Então, imagina que tantos fake news, tantas mentiras, tantas maldades são faladas a cada segundo no planeta. Então, quando tem pessoas que oram, que falam mantras, que transmitem conhecimentos espirituais, falando de Deus, falando do conhecimento transcendental, isso daí é um antídoto para toda a poluição sonora que existe no planeta. Então, quanto mais gente entoa mantras e fala esse conhecimento puro e autêntico, mais a gente faz a diferença no planeta. A gente pensa que não está fazendo grande coisa, né? Umas meninas aí, quantas? 8, 10 pessoas aí cantando Mahamantra e falando, mas não é assim, gente. É potente, poderoso. E quanto mais a sacerdotisa e mais aquela que entoa os mantras tem um coração puro e é o ouvido atento e o cantar atento, mais o impacto é forte em volta de nós, né? Se tivesse uma máquina para medir isso, a gente poderia ter uma estatística mais precisa, mas é realmente um fato que a gente influencia, já por começar você mesma. Você viu no fim do sadhana a diferença que você tem quando você entrou no sadhana, né? Todas as células são beneficiadas, os átomos, as partículas, a mente, a inteligência, o corpo, tudo é beneficiado e purificado, alinhado com essa frequência do sadhana, né? Então, para falar um pouquinho do verso aqui, olha que interessante. No verso 22, tem um ponto que é extremamente importante de a gente entender e observar. Ele fala assim, que o Senhor Todo-Poderoso, que é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que apareceu há 5.000 anos atrás, com seus passatempos transcendentais, nós podemos dizer que ele veio restabelecer o Dharma, mas, sobretudo, o mais importante é para resgatar os seus devotos, todas essas almas piedosas que querem, que estão buscando, assim como nós, estão buscando nos conectar com o Senhor Supremo, nos despertar, sair da ignorância, da ilusão, e poder fazer brotar esse amor latente que a gente tem no coração. Então, a mesma coisa, Krishna ele veio para resgatar e para nutrir os seus devotos. Então ele fala assim que ele saudou todos ali presentes. Quando ele entrou em Dwarka, todos fizeram uma recepção, uma festa muito grande. E lembra no verso anterior que tinha todo tipo de profissão, tinha até prostitutas, tinha caças, né, trabalhos mais baixos, operários, todo tipo dos mais altos até os mais baixos, as classes mais baixas, né? E as profissões. E ele abraçou todo mundo, ele apertava as mãos, ele sorria, ele dava igualmente o seu amor, seu carinho, seu respeito a todos ali presentes. E olha, a gente pode fazer a relação com o verso da Bhagavad Gita, que diz assim, que o ser autorrealizado, o yogi autorrealizado, ele não vê diferença entre um cachorro, um comedor de cachorro, que seria, entre aspas, um comedor de carne, né? Que na Índia eles usam essa expressão, comedor de cachorro. Um elefante, um cachorro, um homem, uma mulher, uma vaca, uma árvore. Quer dizer, o ser autorrealizado, ele não vê o personagem, ele vê a centelha divina que brilha no coração de cada ser vivo, né? Então, assim como uma alma autorrealizada, um sábio, né, um yogi realizado, por isso que nós somos atraídos por seres autorrealizados, porque eles emanam uma luz que é de ter se iluminado. Iluminado quer dizer o quê? Sair da ignorância, simplesmente. Despertar para a realidade. E a realidade é que nós somos almas, centelhas divinas eternas. Só, assim, vivendo um personagem temporário. Então, a alma autorrealizada, quando ela fala com você, ela não vai ver seu corpo velho ou jovem, ou de homem, ou de mulher brasileira, ou de um engenheiro, ou uma
mãe de família, ela vai ver uma centelha divina e vai ver a sua condição condicionada nesse personagem. E Krishna, claro, como ele é o maior dos yogis realizados, porque é a suprema personalidade de Deus, se nós concebemos essa possibilidade, então ele não via o corpo, ele não via as classes diferentes de brahmanas, de kshatras, de vaixas, de shudras. Ele via a alma espiritual lá dentro, ele via o devoto, né, o amor que essa alma estava através dos olhos, né, se diz que os olhos são a janela da alma. Então, através do olhar carinhoso e amoroso dessas pessoas a Krishna, ele via então aquela alma devotada a ele, né, aquele amor. Então ele inclinava a sua cabeça e abraçava e oferecia bênçãos a todos os seres lá presentes, e todos se purificaram. Todas aquelas pessoas que estavam ali presentes nessa ocasião, nessa época, no momento da morte foram todas liberadas, porque, mais uma vez, na Bhagavad Gita explica que no momento da morte, quando você, o último pensamento que você tem no momento da morte, esse pensamento vai te dirigir para a próxima destinação, a próxima vida. Então, às vezes não é o último pensamento, porque geralmente a maioria das pessoas, elas abandonam o corpo no sofrimento, né? Às vezes em coma, ou, assim, com morfina ou algum medicamento, porque por causa da dor intensa. Mas, assim, a gente tem que pensar que a consciência que você leva no fim, né? A consciência que tá assim, te envolvendo no momento da passagem final, é aquela que vai te levar para a próxima vida, ou vai te levar para despertar na transcendência, né? Tem essas duas possibilidades. Então, todas essas pessoas, como diz aqui no verso 24, que as damas das famílias respeitáveis de Dwarka, elas subiram nos terraços dos palácios, porque na cultura védica, os homens eles se reuniam num lugar e as mulheres no outro lugar. Não é racismo, não é nada de discriminação contra a mulher, não é isso. É só o fato de que a mulher, ela e as mulheres védicas eram extremamente belas, muito lindas, muito sensuais, muito belas, cheias de joias, de sares belíssimos, todas jovens. Então, que se diz que as damas, né? As damas eram jovens. Elas, para não perturbar a mente dos homens, então as mulheres elas ficam num canto e os homens no outro. Mas fora disso, eles têm uma vida normal, né? Então elas foram, então tem terraças nos palácios, né? Para que as damas possam se concentrar nesses lugares. E elas queriam ver o Senhor Supremo, Krishna. Então, esse fato também, o fato de olhar para Krishna, é assim, se, por exemplo, você vai abandonar o corpo agora e você olha para Krishna e com toda uma, né, com consciência, com amor, com, com tudo que você possa ter no coração, se você abandonar o corpo naquele instante, você é liberada do samsara. Então, tal é a potência, né, do Supremo, do fato de você olhar para ele ou para a sua imagem, ou entoar, cantar os nomes sagrados, os seus nomes sagrados, que não são considerados diferentes dele. A potência que tem nos nomes, quando a gente canta os nomes de Deus, de Krishna, e a pessoa Krishna não são diferentes, assim dizem as escrituras. Então, quando você entoa o Mahamantra, sinceramente, ouvindo e cantando puramente e ouvindo, é como se Krishna estivesse com você. Mesmo se você não tem a capacidade de ter essa percepção, mas se você canta não só da boca, mas que sai do coração, essa vibração sonora sai do fundo do coração, é como se Krishna estivesse na frente de você, tão potente que ele é.
Então, esse processo do Bhakti Yoga na consciência de Krishna e o sadhana, que é centrado nesse Bhakti Yoga, ele é muito poderoso, muito potente. Se você aplica ele regularmente, você vê uma purificação muito rápida, comparada a outros processos de yoga que levam muito tempo e não são adequados na época que a gente vive, porque você vê, a gente mal tem tempo de cantar, fazer, né, praticar yoga, estudar, fazer né, sadhana. Então, imagina o que seria de nós, né? Se nós, pessoas tão limitadas nessa era de Kali, sem, né, se a gente fosse comparar com esses yogis, esses sábios, essas pessoas que tinham naquela época o mundo era muito puro, não tinha supermercado, não tinha fábricas, não tinha carros, tudo era feito à mão, tudo era muito, né, muito puro, e as pessoas conseguiam se absorver na, no processo de, né, de yoga, de meditação, muito mais facilmente que da nossa época. Então, o que seria de nós se não tivesse essas ferramentas poderosas, né? Então, o Senhor Supremo, ele é muito bondoso com nós, com as suas criaturinhas, e ele deu essas ferramentas para a nossa época atual, para nós podermos nos autorrealizar, despertar e nos libertar definitivamente do samsara, nos libertar do samsara e despertar na realidade. Na realidade, só tem uma realidade, que é a transcendência. Aqui é uma realidade virtual, quer dizer, ela não é real. E isso a gente entende melhor quando nós estudamos a filosofia, o conhecimento védico, né? Junto com, nos ajuda muito a estudar a física, a química, a matemática atual, ajuda muito a entender os conceitos, esses conceitos antigos, mas que são eternos, né? Dos Vedas com relação à natureza dessa manifestação, a natureza da alma e tudo isso. Mas são ferramentas muito potentes, nós temos muita sorte de ter elas aqui, né, à nossa disposição. Então, eu sugiro que vocês aproveitem o mais possível, pega, agarra com as mãos, cola no coração e vai em frente, até o último instante. Aí o resultado não está nas nossas mãos, né? O resultado está nas mãos das autoridades que controlam tudo isso. Então, eu vou ler mais uma vez o verso 22. O Senhor Todo-Poderoso saudou todos ali presentes, inclinando sua cabeça, trocando congratulações, abraçando, apertando as mãos, olhando e sorrindo, dando encorajamentos e concedendo bênçãos mesmo aos da classe mais baixa. Eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela associação, pela participação de todos vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.